Estrelas do meu coração, como vocês estão? Gente, eu tava aqui preparando um material que eu prometi na aula de ontem para a turma do Despertar para a Abundância e senti de compartilhar um insight aqui com vocês. Se você deseja prosperar, é fato que você vai ter que aprender a lidar com dinheiro. Isso é uma condição assim sine qua non. Lógico que você vai ter que trabalhar suas crenças, é lógico que você vai ter que fazer renda extra, é lógico que você vai precisar, acima de tudo, entender como que o dinheiro funciona para você. Qual é a sua relação com o dinheiro? Esse é o fato assim principal. Vai ter que olhar lá para sua criança, o que você ouviu da sua mãe sobre dinheiro, o que você ouviu do seu pai sobre dinheiro, como que foi a sua relação com o dinheiro, né? Como que foi a sua vida de escassez. E tudo isso é um trabalho que a gente faz lá no Despertar, então bora, se você quiser fazer parte, venha com a gente. Mas, por mais que você faça todo esse trabalho terapêutico, você vai precisar lidar com dinheiro. E tem muita gente que não tem essa habilidade de lidar com dinheiro, que tem medo de lidar com dinheiro, que não tem domínio sobre a sua conta. E quando eu falo sobre ter domínio sobre a sua conta, não significa que você vai ficar calculando os centavos, contando a bala, entende? Mas significa que você precisa, no seu dia a dia, ter presença de onde você está investindo o seu dinheiro. Isso é fundamental, que tudo no seu dia a dia você faça com presença, que você tenha clareza, né, do que você está gastando, por que você está gastando, se realmente isso está alinhado com os seus objetivos. Ou seja, a gente já parte do princípio que você tem um objetivo, né? Porque se você não tiver, aí você tá perdida mesmo. Aí fica complicado de você prosperar, você não sabe nem para que você vai prosperar, não é mesmo? Então, como que é esse primeiro exercício que eu recomendo que você faça? Cria notas, um grupo de WhatsApp com você mesma, um lugar onde você possa, durante um mês inteiro, né? E aproveita que agora, nesse exato momento, estamos iniciando dezembro e ainda dá tempo de você se lembrar o que você gastou ontem ou antes de ontem e computar isso, tá? Então você vai o dia inteiro, tudo, qualquer bala que você gastar, você vai computar o que eu gastei, que dia foi e o que foi que eu comprei, com o que eu gastei isso. Esse vai ser o seu orçamento referência. E quando você finalizar esse orçamento, o objetivo dele, número 1, vai ser para que você tenha autoconhecimento de com o que você está gastando exatamente, né? Você não vai colocar lá, supermercado. E também você não vai colocar a lista inteira de compra do supermercado, entende? Precisa ter bom senso aqui, né? Agora, quando você for no supermercado, em que você está gastando lá? Não é para ficar olhando a embalagem e falando e vendo a diferença de centavos de uma marca para outra. Não é sobre isso. Isso, no final das contas, não vai ser um grande benefício para você no seu mês a mês. É sobre você comprar aquilo que você realmente precisa comprar. E uma coisa que eu estava comentando com elas foi exatamente isso. A primeira vez que eu comecei a fazer esse levantamento, eu tinha um empório lá no Shopping Ibirapuera, que toda vez morava do lado do shopping, né? Então, toda vez que eu ia no shopping, eu passava naquele empório e comprava alguma coisinha gostosinha, diferenciada. Chegou no final do mês, quando eu fui olhar o cartão de crédito, até para avaliar, né, alguns itens que a gente nem sabe onde foi, eu falei, gente, o que é esse nome aqui? E eu descobri que era o empório. Era uma outra estratégia que eu estava usando, não era nem essa de anotar, mas era uma estratégia de pegar a fatura do cartão e ir olhando item por item. Mas hoje eu recomendo essa aqui, de você no dia a dia ir anotando com o que você realmente gastou. Até por causa disso, porque às vezes aparecem umas coisas no cartão que depois você não lembra o que é. E aí, quando eu comecei a fazer a conta, gente, dava tipo, tinha gasto, sei lá, R$600, não lembro exatamente, mas era uma quantia relevante para um empório, né? E eu falei, uau,
Olha o que é a autoconsciência. Uau, eu poderia ter feito um tratamento aí, sei lá, de estética, poderia ter cuidado da minha pele, poderia ter comprado um curso, poderia ter feito algo que é importante para mim, se eu tivesse simplesmente deixado de comprar no dia a dia umas tranqueirinhas, sabe? Então, esse orçamento é para você ter esse levantamento inicial, com o que eu gasto no meu mês a mês. Quanto que eu gasto de transporte, se você tem carro, seguro, manutenção, combustível. Se você não tem carro, quanto que você gasta de Uber ou outros transportes? Quanto que eu gasto com plano de saúde? Quanto que eu gasto com alimentação, né? A alimentação aqui, gente, é um lugar onde a gente consegue fazer uma boa economia se a gente faz uma alimentação mais saudável, tá? Fique atenta a isso. Quando a gente escolhe fazer alimentação saudável, o bolso, a saúde e o bolso agradecem. Então, depois que você fizer todo esse levantamento, você vai ter um orçamento referência para que você possa fazer esse alinhamento e ir se acompanhando aí no mês a mês. Esse é o primeiro orçamento que você vai fazer. O segundo orçamento que você vai fazer é o que você escolhe ter no seu dia a dia que ainda não está cabendo no seu orçamento. Ele precisa fazer parte da sua planilha, primeiramente, para que você consiga ir aumentando o seu termostato financeiro. Por exemplo, logo que eu me divorciei, a diarista não estava cabendo para mim ter toda semana. Eu chamava de 15 em 15 e ainda assim, às vezes eu economizava, chamava depois de 3 semanas só. Então eu falei, não, é fundamental para mim ter isso toda semana para que eu consiga ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, ao invés de ficar eu fazendo tudo, tá? Então esse é um exemplo de algo que não estava no meu orçamento e que eu incluí no meu orçamento daquilo que eu escolho para minha vida. Mas pode ser, sei lá, o salão de beleza, algum curso que você queira fazer, uma mentoria. Eu tô tendo outras escolhas aqui agora. E um outro aspecto importante é você ter o seu escolho 1, o seu escolho 2. Como assim? Veja que você tem uma renda aí, sei lá, vamos colocar 5 mil reais, tá? Uma renda de 5 mil reais e você tá acostumada com essa renda. Às vezes você consegue entrar um pouquinho mais de dinheiro, mas nunca passa de 7. Só que aquilo que você escolhe, a vida que você idealiza, ela vai custar 30. Só que 30 tá muito longe de 7. Então, acaba se tornando um desejo irrealista. Não que você tenha que abortar esse desejo, não. Você deixa ele lá, mas você deixa ele como um outro passo. Você vai trazer o mais perto de hoje. O que você consegue incluir que não fique tão longe aí desse seu orçamento máximo, que o máximo que você chega é 7, tá? E aí você vai escolher, vai criando várias planilhinhas aí do que eu escolho. Ter esse manuseio financeiro, ele é muito importante e ele é diferente do controle. O controle é quando você fica o tempo todo, ai, não posso gastar com isso, não posso gastar com aquilo, e isso não é saudável, porque você fica vibrando sempre na escassez. Esse manuseio, dessa forma que eu tô te falando, como eu estou trazendo para você, vai fazer com que você consiga ter conhecimento de para onde está indo seu dinheiro, se é para isso mesmo que você escolhe ir, que o seu dinheiro vá, ou se é para outra coisa. Uma outra coisa que ajuda muito você a perceber as escolhas mais assertivas são os desapegos. Quando você cria um hábito de desapego frequente, eu costumo dizer para a gente fazer o destralhe semanalmente, tirar um dia na semana, para você abrir uma porta de armário e ver o que não tá te servindo, o que você não tá usando, né? E aí, quando você começa a olhar para esses itens, você fala, cara,
comprei isso na empolgação, naquele boom de dopamina, uau, que coisa legal. E na prática, ficou aí, quase não usei, né? Tá aí guardado. Sabe, o menos é mais? Às vezes a gente compra uma coisa muito pela empolgação e quase não usa. Então, quando você pratica esse destralhe semanalmente e vai desapegando das coisas, você consegue criar também esse hábito de estar mais atenta para aquilo que você gasta no dia a dia. Perceber o que você está gastando com aquilo que realmente faz sentido para você e em quais momentos o dinheiro está apenas indo para o ralo no nosso santo consumismo, né? O capitalismo selvagem. Que a gente, ai, que bonitinho, que lindo, olha, tá tão baratinho, vou levar. Né? Quantas vezes você comprou alguma coisa porque tá baratinho? Será que é porque tá baratinho que a gente compra as coisas? Ou será que é porque é algo realmente que me agrada, que vai ser contribuição para mim? Aí tá outra dica já. Quando você for comprar alguma coisa, sempre pergunta pro seu corpinho. E aliás, se você ainda não assistiu a aula de comunicação com o corpo, essa aula é a base para tudo na sua vida, tá? Eu vou deixar aqui na descrição essa aula como referência. Vai lá e assiste. Quando você for comprar alguma coisa, você pergunta pro seu corpinho se aquilo vai ser contribuição para você, se aquilo vai te trazer mais alegria, se aquilo vai te trazer mais dinheiro. Você fala, nossa, mas como que, sei lá, tô comprando uma roupa, como que essa roupa vai me trazer mais dinheiro? Vai, tudo é energia. Será que a energia dessa roupa que você tá comprando, ela é contribuição para sua prosperidade? E quando eu falo prosperidade, eu não tô falando só de dinheiro, tô falando também da alegria da vida como um todo, né? Até isso eu comecei a ficar mais atenta em tudo que eu vou comprar. Nessa sexta-feira mesmo, peguei a Gabi, a gente foi no shopping e eu vi um tênis, tava baratinho, um tênis cheio de brilhinho, eu sou doida dos brilhos, preto, que combina com muita coisa. Eu coloquei ele no pé, eu achei lindo. Eu ia levar o tênis. Mas sabe quando vem uma coisa assim, você fala, não sei, acho que não vai ser contribuição, eu tava no caixa. Aí eu falei pra moça, eu posso experimentar novamente? Coloquei ele no pé de novo. Aí pesou. Eu falei, não, olha o que é a empolgação. Eu falei, olha, eu já tava levando pela empolgação, porque eu achei lindo, bonitinho, baratinho, mas pesou. A hora que eu coloquei no pé de novo, eu falei, moça, sinto muito, vai só a bota mesmo, que eu comprei uma bota que a Gabi tava querendo, esse tênis aí vai ficar, não vai dessa vez não. Gente, é isso, era para ser um vídeo de 1 minuto para trazer só o insight do orçamento, mas acabaram vindo outros insights e já tem outros aqui também, mas vou deixar para outros vídeos. Assistam agora, já, esse vídeo que eu comento sobre a comunicação com o corpo. Beijos no coração, te vejo nos próximos vídeos.